Olá, boa tarde a todos. Obrigado, Kathleen. Agora nós temos nossa palestra de farmacogenética com a professora doutora Carolina Dagli Hernandes. Ela é professora doutora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, tem graduação em Farmácia e Bioquímica pela Universidade de São Paulo também, doutorado pela mesma instituição, com foco em farmacogenética, e doutorado sanduíche no Instituto Karolinska, na Suécia. Ela fez pós-doutorado na Universidade Estadual de Campinas e, desde 2022, é vice-coordenadora do Grupo de Trabalho de Terapia Personalizada e Genética do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Sua área de atuação tem foco na farmacogenética aplicada, farmacovigilância, cuidado farmacêutico, farmacoterapia e farmacoepidemiologia, com produção científica focada nessas áreas. Doutora Carol já está com a gente, fico com você a palavra. Muito obrigada, Luiz. Agradeço aí o convite para ministrar essa palestra para esse programa, né? Que é um programa muito interessante e eu acho muito legal que você me convidou, vocês convidaram para falar de farmacogenômica, né? Que é uma área que está avançando agora, né? Na prática clínica, a gente está começando a implementar. Então, vim trazer aqui alguns insights para vocês de alguns desafios que a gente tem na clínica e alguns avanços também. Então, vou seguir. Então, só para. O Luiz já me apresentou, mas vou colocar mais algumas coisinhas na minha apresentação. Então, eu sou farmacêutica, né? E após o meu doutorado, eu fui também consultora de farmacogenética. Então, eu tinha um consultório farmacêutico, onde eu atendia pacientes que queriam saber se o teste farmacogenético era aplicável para eles, qual teste farmacogenético era aplicável, e eu dava esse suporte para indicar o teste farmacogenético e também para interpretar esse teste. Então, eu trabalhei um pouco na clínica, né? Nesse momento eu pausei essa atividade, mas eu pretendo retomar muito em breve. E eu entrei agora, em fevereiro, virei professora na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP e continuo trabalhando com farmacogenômica, principalmente farmacogenética de opioides. São medicamentos utilizados para tratamento da dor. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, uma breve introdução do que é a farmacogenética e a farmacogenômica, e a gente vai falar dos avanços e desafios na prática clínica e na implementação em sistemas de saúde também. Então, para dar alguma perspectiva para vocês, caso alguém se interesse a entrar nessa área. Então, vamos para o que é a farmacogenética. Então, a farmacogenética, ela vai ser, a definição dela, segundo a EMA, estudo das variações da sequência de DNA relacionadas à resposta terapêutica. Então, a ideia é que, numa abordagem tradicional, ou seja, numa abordagem que não considera as variantes genéticas, o paciente, nós temos aí uma variedade de pacientes com uma variedade genética, né? Esses pacientes vão receber um tratamento único e aí a gente vai ter um padrão de respostas diferentes dependendo da constituição genética desses pacientes, da constituição fisiológica. Então, temos pacientes que têm efeitos positivos, ou seja, têm a efetividade do tratamento sem reações adversas. Temos pacientes que não vão ter o efeito do tratamento e pacientes que vão ter efeitos adversos, que são esses efeitos que não são desejados do tratamento. Por outro lado, né, com a farmacogenética, a gente preconiza uma abordagem mais personalizada. Então, nós temos os indivíduos que são geneticamente diferentes, nós vamos fazer o teste farmacogenético, e aí, a partir desse teste, nós vamos indicar um tratamento que seja mais adequado para esse paciente. Então, temos pacientes, todos os pacientes, né, independentemente da constituição genética, teriam efeitos positivos. Eu já vou adiantar para vocês, não estamos nessa fase ainda, né? Isso é onde a gente quer chegar, mas é o que se espera, né? A gente está estudando, a gente está trabalhando para ter isso, mas a gente já tem aí algumas ferramentas que podem ajudar a gente a personalizar um pouco mais o tratamento desses pacientes, melhorar a segurança e melhorar a efetividade. Então, antes de falar da genética, eu acho que é muito importante a gente pontuar que os fatores genéticos, eles são só uma parte do que compõe a resposta terapêutica, né? Então, a resposta terapêutica vai depender de diversos fatores. Vai depender de fatores que a gente chama de extrínsecos e intrínsecos. Então, fatores extrínsecos
seria, por exemplo, o ambiente onde o paciente está, se tem interações medicamentosas, então aí um farmacêutico que for trabalhar, ou um profissional de saúde que for trabalhar com isso, precisa ter esse olhar para as interações medicamentosas, porque elas modificam a resposta terapêutica também, e aí vai depender da constituição genética, né, desse paciente também. Tabagismo e dieta. Então, o tabagismo, ele pode induzir algumas enzimas hepáticas, a gente já vai falar delas. Então, isso é um fator que também vai influenciar na resposta terapêutica. E os fatores intrínsecos, a gente tem a idade, a gente tem que altera, né, a fisiologia dos pacientes, a etnia, temos também a disfunção de órgãos, doenças que esse paciente pode ter, a gravidez e lactação, então fatores fisiológicos, o gênero, então a gente tem uma variabilidade muito grande na resposta terapêutica dependendo do gênero, e a genética. Então, vejam aqui a dica já. Quando a gente for avaliar um paciente, fazer uma anamnese, direcionar o tratamento desse paciente, a gente não pode só olhar para a genética desse paciente, das variantes. A gente precisa olhar para muitos outros fatores, porque a influência da genética é de cerca de 30% na resposta do paciente. Então, é uma forma da gente otimizar, pegar aqueles casos que são muito refratários e otimizar essa resposta com base nessas variantes. No entanto, a genética não é o único fator, tá? Então, eu acredito que, diferente das doenças monogênicas, a farmacogenética ela já tem um olhar um pouco mais clínico, né? Não que não tenha, né, para outras doenças, mas ela precisa ter esse olhar clínico da farmacoterapia do paciente. Bom, e aí a gente falou das variantes genéticas, mas onde elas estão? Então, na farmácia, né, quando a gente se forma como farmacêutico, a gente entende que existem duas vias nas quais o fármaco percorre, né, que são importantes para o fármaco, que é a farmacocinética e a farmacodinâmica. Então, a farmacocinética, ela vai ser o caminho que esse fármaco percorre desde a sua absorção, então, se for por via oral no intestino, até a sua excreção por via renal. E já na farmacodinâmica, a gente está falando do efeito que esse fármaco exerce. E aí vai depender de onde ele interage, quais receptores ele interage, se ele inibe alguma enzima ou não, se tem algum outro receptor no corpo onde ele interage, causando reações adversas. Então, existem vários genes que estão envolvidos aí no caminho dos fármacos. Os principais genes que a gente estuda na farmacogenética são os genes das enzimas de metabolização, tá? E a gente vai falar um pouquinho delas. Mas também temos genes envolvidos na absorção e na excreção, como os transportadores de fármacos. Temos os receptores, então, eu acredito que eu tirei esse exemplo por conta do tempo, mas se o receptor onde o fármaco interage tem ali uma modificação, uma alteração do tipo missense, por exemplo, talvez essa interação não seja tão adequada, né, com esse fármaco e, portanto, a resposta seja alterada. Então, a gente tem aí uma série de genes que vão interferir. Os principais, os que têm maior efeito, né, na resposta terapêutica, são os genes de metabolização, tá? Que atuam que codificam enzimas de metabolização. Que são, então, as enzimas de metabolização, que elas ficam principalmente no fígado, mas elas podem estar também em outros locais, como no rim, por exemplo. E essas enzimas, elas têm uma atividade muito importante, porque essas enzimas, quando nós utilizamos o fármaco, essas enzimas metabolizam esse fármaco, né, de forma a inativá-lo. Então, para facilitar a excreção desses fármacos. Então, essas enzimas, elas são muito importantes e a gente já vai ver no próximo slide como isso pode alterar a resposta terapêutica. Então, a atividade delas é essencial. Então, nós temos aqui no meio, por exemplo, a principal enzima, que é a mais estudada e a mais bem caracterizada, que é a CYP2D6. E é interessante observar que essa enzima, ela metaboliza várias classes de fármacos diferentes. Então, por exemplo, a CYP2D6, ela metaboliza fármacos utilizados na psiquiatria, no câncer, utilizados para o sistema cardiovascular, como é o caso dos antihipertensivos, por exemplo. Então, ela metaboliza vários fármacos ao mesmo tempo. Então,
coisa interessante do teste farmacogenético é que com um teste você já consegue prever, ou pelo menos esperar qual vai ser a resposta para vários outros medicamentos. Isso acontece não só para CYP2D6, mas para outras enzimas também, como é o caso da CYP2C19, que também tem para psiquiatria, para antimicrobianos, para medicamentos para o sistema cardiovascular. Temos algumas que são mais específicas para algumas classes, como a DPYD. Temos os transportadores, a gente vai falar um pouquinho deles, tá? Mas a beleza, né, do teste farmacogenético é essa, que com um teste de uma enzima a gente já consegue predizer, ou pelo menos saber o que a gente espera da resposta para outros fármacos de outras classes também. E aqui é o efeito, né, que ocorre quando há uma alteração na atividade dessas enzimas. Então, quando a gente tem uma alteração na atividade, a gente consegue classificar os indivíduos em 3 fenótipos, que seriam os metabolizadores lentos, 4 fenótipos, perdão. Lentos, intermediários, os normais, que estão depois dos intermediários, e os rápidos, ou ultra rápidos também. Então, quando os indivíduos são metabolizadores lentos, se espera que esses indivíduos tenham 2 variantes, né, 2 alelos de perda de função. E aí, com isso, essa atividade dessa enzima está comprometida. Então, como a gente está falando que essa enzima ela atua na metabolização, facilitando a excreção desse fármaco, se a gente for pensar nas concentrações plasmáticas que esse fármaco atinge, né, após ele ser absorvido, então a gente consegue perceber, por exemplo, aqui nos metabolizadores lentos, que essa concentração vai subindo e a gente tem uma faixa de concentração que é o intervalo terapêutico. Esse intervalo, acima desse intervalo, significa que o indivíduo pode ter uma toxicidade ao tratamento ou reações adversas. E abaixo do intervalo, ele pode ter uma falta de eficácia, né? Ou não ter efeito. Então, vejam que os metabolizadores lentos, como numa dose normal, utilizada normalmente pelos indivíduos, o metabolizador lento vai metabolizar de forma mais lenta esse medicamento, ou menos eficaz, e assim a concentração plasmática sobe acima do intervalo terapêutico, fazendo com que esse indivíduo tenha, então, maior risco de toxicidade. Os intermediários, por outro lado, aqui na figura não está certo, eles vão ter pelo menos um alelo de perda de função ou de função reduzida. E com isso, eles podem ter uma concentração plasmática que chega ali quase ali no limiar superior do intervalo terapêutico, fazendo com que eles tenham um risco maior também de ter reações adversas. Mas eles podem não ter também. Então, os metabolizadores intermediários ainda são um desafio, né, para a prática clínica. E os metabolizadores ultra-rápidos, por outro lado, eles podem ter variantes de ganho de função ou CNVs. E aí, com isso, eles vão ter, se for no caso de CNVs, por exemplo, eles vão ter mais enzimas disponíveis para metabolizar esses fármacos, fazendo com que a concentração plasmática nem chegue no intervalo terapêutico, fazendo com que esses indivíduos não tenham a resposta esperada para esse fármaco. Então, é muito importante, né? A gente pode fazer essa fenotipagem utilizando concentrações plasmáticas, que é uma coisa que se fala muito, né? Por que não fazer concentrações plasmáticas? Porque o teste farmacogenético, ele serve para você justamente predizer como vai ser as concentrações plasmáticas, como vai ser esse fenótipo. E assim a gente tem uma variável que a gente consegue aplicar para vários fármacos diferentes. Então, o teste farmacogenético acaba sendo interessante, além de ser necessário fazer uma vez na vida só. E aí eu falei dos fenótipos, então o que a gente já tem, né, padronizado, né? O que a gente tem para a prática clínica? A gente tem sim diretrizes clínicas que podem auxiliar na prática clínica. Então, eu destaquei aqui 3 diretrizes, seriam 3. Não são, o FDA não é uma diretriz, mas ela direciona, né, um pouco o clínico. Então, temos a DPWG, que é o grupo de trabalho de farmacogenética holandês, né? Então, eles fazem algumas diretrizes, só que o foco é principalmente a população holandesa, então está em holandês, então por isso a gente não consegue utilizar muito, mas eles são muito importantes para a farmacogenética, porque eles colaboram muito
justamente com o grupo abaixo, que é o CPIC, na verdade. O ClinPGX é um site que eu vou mostrar para vocês, que a gente consegue ver as evidências, né, de variantes genéticas, mas o CPIC, ele faz as diretrizes de farmacogenética. E ele é uma entidade mais internacional, então a gente tem diretrizes que estão em inglês, né? Eles até consideram um pouco algumas variantes mais específicas em determinados grupos, mas ainda, né, acho que como tudo na genética, é muito focado ainda em populações europeias. Então, existe essa crítica, né? E o ClinPGX, ele é o site que reúne tudo isso, reúne as diretrizes, reúne informações sobre genes, variantes, estudos que estão disponíveis. A gente vai falar um pouquinho disso depois. E a FDA, ela atua muito também inserindo informações em bula, né? Então, a bula, eu sempre falo nas minhas aulas que a bula é um documento muito, muito bom, né? Para a gente entender um medicamento, porque para a gente ter uma bula, precisa passar pela aprovação da Anvisa, que precisa olhar os estudos e tal. Então, uma bula é realmente um documento importante para o medicamento, a gente pode usar como referência confiável, né? E se a FDA colocou em bula, é porque, de fato, a gente tem evidências sólidas para a influência dessas variantes na resposta terapêutica. E ok, e o que a gente tem? Eu vou falar principalmente da CYP2D6, que é a enzima mais bem caracterizada, né? Mas temos para outras enzimas, outros genes, mas eu vou focar aqui na CYP2D6. A CYP2D6, então, como eu falei, ela é a enzima mais estudada, o gene mais estudado. Tem 72 bulas na FDA que mencionam a influência da CYP2D6, então ela é muito, muito importante para vários fármacos, como a gente já tinha falado. E tem 26 fármacos que têm recomendações acionáveis em diretrizes de farmacogenética. Quando a gente fala que é uma recomendação acionável, a gente está falando que é uma recomendação na qual a gente pode agir, ou seja, pode trocar o medicamento, pode reduzir a dose, né? Como são enzimas de metabolização, a gente consegue modular a concentração plasmática desse fármaco, reduzindo a dose ou então trocando de medicamento, de fármaco, né, para um fármaco que não passa por essa enzima. Então, ela é muito importante e ela já tem aí um monte de evidência. Nós temos diretrizes para 4 classes de fármacos, mas existem muitos outros que dependem da CYP2D6. Nós temos para analgésicos opioides, para antidepressivos, antihipertensivos e medicamentos oncológicos. Por conta do tempo, eu não vou conseguir dar um exemplo de tudo, normalmente eu dou, porque eu quero falar um pouquinho da prática clínica, mas eu vou falar dos antidepressivos e por que os antidepressivos são tão importantes e por que a gente precisa, né? O teste farmacogenético é muito utilizado para antidepressivos. Porque quando a gente está falando de tratamentos para saúde mental, é muito difícil a gente ter um critério objetivo para avaliar a resposta do paciente. Existem formulários padronizados que são utilizados pelos médicos, né? Mas o teste farmacogenético ele acaba sendo um teste bem objetivo para a gente saber se esse paciente está apresentando reações, por que esse paciente está apresentando reações adversas ou por que ele não está respondendo ao tratamento. Então, na psiquiatria, teste farmacogenético é muito utilizado e muito estudado também. Então, para os antidepressivos, a gente tem 2 diretrizes clínicas, que são para inibidores da recaptação de serotonina e antidepressivos tricíclicos. E eu vou mostrar para vocês um exemplo das recomendações aqui das diretrizes. Para mim está bem pequenininho, então vou me aproximar aqui para ver. Então, esse aqui é para antidepressivos tricíclicos, tá? Como, por exemplo, a amitriptilina. Então, olha, aqui em metabolizadores ultra rápidos para CYP2D6, eles colocam a implicação dessa alteração, então, aumento do metabolismo de antidepressivos tricíclicos para compostos menos ativos, então, aquilo que a gente já falou, e a recomendação terapêutica, que é justamente evitar o uso de antidepressivos tricíclicos, porque vai ter uma falta de eficácia. Então, eles falam considerar um fármaco alternativo não metabolizado pela CYP2D6. A gente tem uma disponibilidade enorme de fármacos na psiquiatria, então essa troca pode ser realizada para um fármaco que não é metabolizado por CYP2D6. O nível da recomendação, então, é forte, né?
e para outros antidepressivos tricíclicos é opcional, ou seja, a recomendação não é tão forte. Já aqui no extremo oposto, né, que são os metabolizadores lentos, ele observa o contrário. Então, ele fala que os antidepressivos tricíclicos, o metabolismo está reduzido para esses antidepressivos e, portanto, né, eles podem ter reações adversas, com recomendação forte, né, e para outros antidepressivos tricíclicos, opcional, tá? Então, essas diretrizes, elas são muito úteis para a prática clínica. O que está na diretriz, em geral, tem um nível de evidência maior, né, para a resposta terapêutica. E aqui é um resultado de uma meta-análise que foi realizada, né, em que eles analisaram vários estudos que fizeram o teste, né, de 2 grupos. Então, em um dos grupos, eles aplicaram o teste farmacogenético para transtorno depressivo maior, e no outro, eles fizeram o tratamento usual, ou seja, sem o teste farmacogenético. Embora, como a influência, né, na resposta terapêutica é muito variável, como vocês podem ver aí na meta-análise, tem um intervalo de confiança muito grande, né, tem um efeito, né, muito pequeno. Quando você junta todos esses estudos e aumenta o N, você consegue observar que sim, o teste farmacogenético melhora, né, ainda que pouco, a resposta ao tratamento. Na verdade, a diferença aí é de 3,42. Então, é uma diferença até que razoável, né, na resposta terapêutica. Então, como eu falei, ainda tem outros fatores, por isso que a variabilidade é tão grande na resposta, mas, sim, existe uma melhora na resposta. E aí, para continuar, nós temos também transportadores, além das enzimas de metabolização. Temos o que a gente chama de transportadores de influxo, então eles fazem a ejeção do fármaco para dentro da célula, e os de fluxo, que fazem a ejeção para fora da célula. Então, na farmácia, por exemplo, a gente estuda muito a glicoproteína P, que é uma proteína de fluxo, que atua muito, né, na ejeção desses fármacos para fora da barreira hematoencefálica, para fora da placenta, então, e ela está em todo o corpo, então ela é muito importante. E eu queria destacar aqui a SLC1B1, que é um transportador de influxo, que atua no influxo das estatinas. Então, por exemplo, eu coloquei aqui rosuvastatina, simvastatina e atorvastatina, elas atuam na célula hepática, né? É o local de ação delas. Elas são interiorizadas através da SLC1B1, né? E depois elas são eliminadas por via biliar. Só que já existe comprovação de que uma redução da atividade da SLC1B1 faz com que as concentrações plasmáticas das estatinas aumentem, tá? E as estatinas, elas são conhecidas por causarem lesão muscular, aumento da creatina quinase e até rabdomiólise, que é uma necrose muscular, né? Que é um evento adverso muito grave. E aqui a gente tem um estudo que avaliou isso, né? Que é um estudo bem antigo já, mas ele foi um dos primeiros a avaliar isso, em que eles avaliaram as concentrações plasmáticas do ácido de simvastatina, né? Com o aumento indivíduos que são CC, que tem essa variante estrela 5, né? Que tem a variante C. Em indivíduos homozigotos, houve um aumento bem drástico das concentrações plasmáticas. E também no gráfico ao lado, a gente vê que houve uma incidência maior também de miopatia nesses indivíduos. Então, eles fizeram recomendações de dose aqui embaixo. Então, a gente consegue ver que, por exemplo, a simvastatina, 80 miligramas para quem é TT, ou seja, quem é o alelo referência, está ótimo. Agora, quem é homozigoto alterado, né, CC, tem que usar até 20 miligramas. Tanto que 80 miligramas na Europa já não existe mais, não é mais comercializado, tá? Então, por causa dessas reações. Mas isso vocês conseguem perceber que isso se altera de acordo com o fármaco. Então, a gente precisa estudar cada fármaco específico, precisa olhar as evidências para cada fármaco específico. Não é possível generalizar, porque cada fármaco vai depender de uma enzima, de um transportador, e esses transportadores e enzimas vão ter importâncias diferentes para cada fármaco. Aí temos também alterações no local de ação. Então, eu trouxe, por exemplo, a varfarina. A varfarina, ela atua inibindo essa enzima, que é a VCORC1, tá?
Então ela tem uma ação que a gente fala que é anticoagulante, que inibe a síntese da vitamina K, tá? Só que existem variantes genéticas que reduzem, que é essa RS99, que reduz a expressão da VCORC1. E aí, se ela está pouco expressa e você ainda inibe, é possível que esse indivíduo tenha uma hemorragia, né, por conta dessa inibição acentuada da síntese de vitamina K. Então, o efeito ele é intensificado. E aí, nós temos diferentes frequências dependendo da população. Então, em asiáticos, por exemplo, 90% dos asiáticos têm essa variante, enquanto que em africanos, né, afrodescendentes, são 14%, tá? Então, varia de acordo com a população. Então, isso é um aspecto bem importante para ser considerado também na hora de fazer o teste farmacogenético. E a varfarina, ela tem um intervalo terapêutico muito pequeno. Então, se a gente aumenta um pouquinho a dose, a chance de toxicidade é muito alta. Se a gente reduz muito a dose, a chance de ineficácia é muito alta também. Então, a gente precisa regular muito bem essa dose para esse indivíduo. E aí, a gente tem algoritmos que consideram variantes genéticas para a predição da dose de varfarina, né, por conta desse intervalo. E tem um algoritmo que na verdade, vários, tem 2 ou 3 que são brasileiros. Então, eu trouxe esse, por exemplo, né, que considera aí o genótipo de VCORC1 e CYP2C9, que é a enzima que metaboliza a varfarina, para a dose de manutenção da varfarina. E por último, temos o HLA e a hipersensibilidade. Então, o HLA, acredito que vocês já saibam, mas o HLA ele é uma classe de genes que codifica o complexo de histocompatibilidade, que auxilia no reconhecimento de moléculas, né, para desencadear a resposta imunológica. Então, existem variantes em HLA que estão associadas a eventos adversos graves de hipersensibilidade, como é o caso aqui na figura, a gente observa que é a reação de Stevens-Johnson. É uma reação cutânea muito grave, que causa necrose da pele, né? E está associado com abacavir, carbamazepina. Então, fazer esse teste farmacogenético antes do uso do abacavir e da carbamazepina pode ser interessante para evitar esse tipo de exacerbação, né, enfim, dessa hipersensibilidade. Bom, e aí, então, já entendemos um pouco da farmacogenética. Agora a gente vai partir para onde nós estamos dentro da farmacogenética, e aí a gente vai falar da prática clínica e depois da implementação clínica. Então, uma dúvida que é muito recorrente quando vai ser aplicado, né, quando a pessoa está lá, está no consultório, né? Eu no meu consultório farmacêutico eu tinha muito essas dúvidas às vezes. A gente tem eu posso separar em 2 tipos de dúvidas, que são as dúvidas clínicas e as dúvidas práticas. Então, dúvidas clínicas. Esse teste vai de fato ajudar meu paciente? Como ele vai ajudar meu paciente? E quais são as evidências, né, disponíveis para esse teste? Então, eu não vou escolher qualquer teste, né? Que genes que eu vou escolher, né? E tem as dúvidas práticas. Quando eu vou solicitar, qual eu vou solicitar, como eu vou interpretar esse teste, qual que é o custo-benefício. Então, vale a pena esse paciente fazer esse teste ou não vale a pena no caso dele? Quanto tempo leva para ele receber o resultado? Qual conduta ele vai tomar com esse resultado? Eu vou tomar, né, com esse resultado. Então, são várias dúvidas e a gente vai falar de algumas delas. Então, por exemplo, dúvidas de ordem prática, como é o teste farmacogenético? Então, é feito um teste, um painel de genes em geral, né? Então, não é feito um gene só, são vários, né? Em geral, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 estão incluídos, e geralmente eles são focados para determinadas condições. Então, temos algumas empresas que vendem testes específicos para psiquiatria, outros específicos para cardiovascular, né? Principalmente para psiquiatria, que é bem forte nessa área. E o custo é de R$ 1.000 a R$ 5.000. Nós não temos isso no SUS ainda. A gente já vai falar da implementação, né, no SUS. Mas o custo ele é bem alto para o paciente. E esse custo, em geral, está associado com o número de genes
que são avaliados, né? O número de variantes de genes, tá? Aí a gente já vai discutir um pouco isso também. O tempo de entrega geralmente é de 15 a 45 dias e o método de coleta geralmente é swab oral. Então o paciente ele faz a coleta em casa, né? E coloca no envelopinho, envia para a empresa. Algumas empresas fazem assim, outras fazem por exames de sangue, mas em geral, né, os testes assim que eu tenho trabalhado são aqueles que fazem com swab oral. Então é bem prático para o paciente, né? Ele recebe o resultado por e-mail, né? Ou no sistema da empresa, e aí a gente consegue, ele consegue enviar isso para o profissional. Às vezes o profissional recebe um específico para ele, que aí tem uma parte que é mais focada no profissional, que tem os RS, tem a troca, né? Enfim, as evidências que estão disponíveis e uma versão mais simplificada, né, para o paciente. Um ponto de atenção, quando a gente fala desses testes, que genes que estão sendo testados e qual que é a evidência das associações que estão sendo apontadas por esse teste, porque a gente ainda não tem associação para muita coisa. Então, agora a gente vai falar um pouquinho do ClinPGX. Então, o ClinPGX ele é uma ferramenta de apoio muito importante para quem está atuando clinicamente, né, com testes farmacogenéticos. Ele é uma base de dados que reúne resultados de vários estudos, de vários fármacos, é curado manualmente, então é uma base de dados muito importante. E lá, se você entra no ClinPGX e digita ali o nome do fármaco, você consegue ver tanto as vias de metabolização, né? Então, que genes que estão envolvidos nas vias de metabolização, na farmacodinâmica, no efeito, né, desse fármaco, que genes têm associações, qual é o nível de evidência dessas associações? Então, essa associação é forte ou é fraca, né? E o que está associado especificamente? Então, às vezes, a gente está querendo olhar para um desfecho que não está associado. Então, já houve, por exemplo, um paciente que chegou para mim no meu consultório e perguntou se havia associação entre uma variante ou algumas variantes na síndrome extrapiramidal, se não me engano, ou síndrome serotoninérgica, ao haloperidol. E aí eu fui olhar, né, e não tinha nenhum estudo que tivesse essa associação. Então, não existe essa associação. Então, a gente não pode afirmar que há alguma associação. Posso extrapolar? Dependendo do que a gente observa clinicamente, a gente pode até extrapolar, mas a gente não vai ter certeza dessa informação, tá? Então, no ClinPGX, quando a gente olha ali, procura o fármaco, a gente vai ter ali a variante, o gene, né, a variante, e o nível de evidência dessa variante com determinado desfecho. E esses níveis de evidência são muito importantes, porque eles ajudam a gente a entender quão robusta é essa associação. Então, temos aí nível de evidência 1A até 4. Então, o A significa que essa variante está anotada em diretrizes ou em bulas da FDA. Então, significa que ela tem evidências tão robustas que já estão em diretrizes. Um B é que tem alto nível de evidência, tem estudos robustos, mas não tem nenhuma anotação. 2A significa que é em VIPs, então VIPs são Very Important Pharmacogenes. Então, farmacogenes muito importantes, né? Então, significa que se essa variante está, por exemplo, na CYP2D6, que é um farmacogene muito importante, é possível que haja, sim, uma associação com determinado desfecho, né? Então, é o nível 2A. Se essa variante ocorre em um gene que não é um VIP, então, existe um nível de evidência um pouco mais baixo. Então, existem evidências mais ou menos robustas, mas a gente não pode confirmar. 3 é baixo nível de evidência. E isso a gente tem para a grandíssima maioria das variantes. Então, quando a gente vê aquele teste farmacogenético que é vendido alegando que tem ali 150 genes, a gente não sabe se todos esses 150 genes e variantes estão associados a desfechos com o nível de robustez que a gente precisa para a prática clínica, tá? Então, muito disso é utilizado na propaganda, no marketing, né?
mas é preciso ter cuidado, é preciso conhecer, olhar os laudos certinho, entender se esses testes vão ter o nível de evidência ali do desfecho que a gente precisa, né? Tem um nível de evidência robusto para a gente poder tomar uma decisão clínica, tá? E isso também vai ser variável dependendo da gravidade do quadro do paciente. Então, por exemplo, se eu estiver falando de um antihipertensivo, né, para hipertensão, será que eu preciso fazer o teste farmacogenético? Às vezes não, porque para modular a pressão arterial, eu posso simplesmente alterar a dose, eu não preciso de um teste genético, né, para embasar a minha decisão. Posso simplesmente reduzir a dose ou aumentar a dose, e isso vai modular a pressão arterial, tá? Agora, para oncologia, se eu estiver falando de uma alteração genética que faz com que esse paciente não responda ao tratamento para oncologia, aí sim, eu preciso de um teste farmacogenético. Ou que ele tenha uma reação adversa muito grave. Eu preciso que ele faça esse teste farmacogenético. Então, é necessário ponderar isso também. Qual a necessidade do meu paciente, se isso é grave ou não, né? Se o paciente tem condições ou não de fazer esse teste, tá? Então, isso são. Tem alguns estudos que falam disso, eu não trouxe hoje, mas são bem interessantes. Então, se alguém quiser, pode me mandar um e-mail que eu envio. E o nível 4 é que não tem nenhuma associação, tá? Então, fiquem de olho aí, sempre no nível 3, que é o baixo nível de evidência, e a grande maioria está nesse nível. Bom, e quando eu solicito, então, o teste farmacogenético, né? Então, quando eu estou avaliando a resposta do meu paciente, eu estou avaliando a relação entre esse paciente e o medicamento. Então, eu preciso olhar para esses dois, né? E aí, quando eu preciso avaliar tanto fatores relacionados ao paciente, quanto fatores relacionados ao medicamento, né? Então, olhar particularidades do medicamento, as questões fisiológicas desse meu paciente. E aí, a gente tem dois momentos descritos para aplicar o teste farmacogenético. Existe o teste preventivo e o teste reativo. A grandíssima maioria são testes reativos. O que significa? São aqueles pacientes que já fizeram todo tipo de tratamento com vários medicamentos antidepressivos, principalmente, né? Na psiquiatria isso é muito comum. Já fizeram uso de vários medicamentos e chegam lá no consultório, pelo amor de Deus, eu quero saber se tem alguma associação genética para eu não responder. Esses casos, raramente a gente vai achar alguma associação com a genética. Por quê? Porque esses pacientes já tentaram de todos os tratamentos. Então, eles já tentaram tratamentos que passam pela CYP2D6, que passam pela CYP2C9, que passam pela CYP2C19, que passam por todas as enzimas, né? Já tentaram várias formas, né, de compensar isso. Então, é muito difícil a gente achar alguma associação genética. O ideal, então, é que a gente faça o teste preventivo. Então, que a gente faça o teste antes desse paciente iniciar o tratamento. Porque daí sim a gente consegue identificar alguma alteração e esse paciente não tem que ficar passando por vários tratamentos, tá? Esse paciente que está em fase final, né, que ele já está ali com já fez vários tratamentos, já fez vários testes, estão em estudo. Então, a gente tem aí estudos que estão avaliando a influência de outras variantes, que não são essas variantes mais comuns, outras variantes ou influências poligênicas na resposta a esses tratamentos, né? Mas, realmente, o que a gente tem hoje não é aplicável para esse perfil de pacientes. Isso é uma coisa que tem que ser alinhada com o paciente e tem que ser avisada, tá? Porque os pacientes eles chegam muito desesperados mesmo, porque eles estão em sofrimento, eles realmente passaram por muitos tratamentos. Então, a gente precisa alinhar isso com o paciente para que ele tenha as expectativas corretas do tratamento do teste farmacogenético. Então, algumas condutas que são importantes quando a gente está numa consulta. Então, fazer uma anamnese completa do paciente, então, entender questões fisiológicas, entender se o paciente se alimenta, por exemplo, um paciente da psiquiatria, se ele se alimenta bem, se ele faz exercício, se esse paciente faz terapia, se esse paciente faz meditação. Então, tem vários fatores, né, que influenciam na resposta aos antidepressivos, por exemplo. Então, é muito importante a gente ter essa análise global, holística do paciente. A genética, como eu falei, é um fator, né?
uma ferramenta, né, para otimizar esse tratamento. Mas muitas vezes, né, nesses casos mais refratários, a gente não vê nenhuma associação com a genética. Outra questão, fazendo essa avaliação holística, a gente precisa saber se o teste farmacogenético é de fato aplicável para esse paciente. O paciente tem condições de pagar esse teste? Né? Isso vai prejudicar o paciente pagar por esse teste? Então, isso são questões que a gente precisa considerar quando a gente vai, enfim, prescrever um teste farmacogenético. Custo-benefício, então a gente já falou disso, né? Precisa trabalhar sempre em conjunto com o médico responsável, com outros profissionais de saúde, por exemplo, os terapeutas, né? Então, essas decisões, né? Quando a gente está trabalhando só com teste farmacogenético, a gente está olhando uma ponta ali do problema, né? A gente precisa olhar o paciente como um todo e aí a gente precisa de uma equipe multiprofissional para isso. Trabalhar com variante de nível de evidência elevado, então a gente já falou isso, né? Será que o nível, aquelas variantes de nível de evidência 3, de fato a gente precisa considerar? A atenção às especificidades dos fármacos e aos desfechos, então a gente também falou disso, olhar sempre para o fármaco específico, para o desfecho específico que a gente está querendo analisar. Então, alinhar as expectativas, fazer com que o paciente entenda, né, o que significa aquele resultado, que pode não ter nenhuma associação com o quadro dele, e explicar sempre os resultados, isso vocês já são, tenho certeza que vocês já são super treinados, para explicar os resultados para o paciente e para o médico, o que significa aquilo. E na implementação dos sistemas de saúde? Bom, então, a primeira coisa que a gente tem que avaliar quando a gente está falando de implementação é saber se esse teste é custo efetivo. Então, eu peguei aqui para psiquiatria um exemplo só, mas a gente tem estudos para outras condições. Foi feito o estudo PREPARE e se avaliou, olha só, a especificidade, que para alguns transtornos, sim, ele é custo efetivo, para outros não. Isso tem a ver com o nível de evidência de associação com determinadas condições. Então, aqui, ó, transtorno depressivo maior, que é essa segunda linha aqui. A gente observa que o grupo guiado pelo teste farmacogenético teve uma redução, teve um custo total de 1.300 euros do tratamento, né, desde o início até o final. Já aqueles do grupo controle tiveram um custo de 2.500 euros. Então, vejam a economia de mais de 1.000 euros, né, nesse tratamento, porque não houve essas trocas, né, de medicamentos, não houve reações adversas, ou pelo menos reduziu. Agora, para outras condições, por exemplo, a esquizofrenia não foi tão custo efetivo. Por quê? Porque nós não temos associações robustas entre essas variantes e os medicamentos utilizados para a esquizofrenia. Então, isso, para algumas doenças, é possível que isso seja, o teste farmacogenético seja implementado. E aqui é tem o exemplo da Espanha, que foi o primeiro país da Europa que implementou, né, testes farmacogenéticos no seu sistema de saúde. Foi implementado em 2021, se eu não me engano, pelo professor Adrián Llerena, que ele tem trabalhado muito com farmacogenética, e eles colocaram um painel ali de genes para implementar o teste farmacogenético. Então, quando o paciente tem uma indicação para alguns medicamentos, já é feito o teste farmacogenético e aí esse paciente tem o tratamento direcionado. Já faz alguns anos que esse estudo essa implementação está em andamento, mas a gente não tem os resultados desse estudo. Então, a gente está esperando ansiosamente aí eles publicarem os resultados dessa implementação, né, para servir de exemplo para a gente, caso a gente queira implementar também aqui no SUS. E o Reino Unido está implementando no NHS também, então eles estão estudando essa implementação ainda, né? Esse paper, ele é muito, muito recente, ele foi publicado, foi aceito aí em maio de 2025, foi publicado, se eu não me engano, em agosto. E eles estão, esse aqui são os testes, né? Todos os fármacos que têm algum teste farmacogenético implementado, mas não é geral. Então, ele depende muito da condição, ele depende do local. Então, são testes que já estão em implementação, eles estão caminhando rumo à implementação, mas ainda não implementaram. Então, é só para mostrar para vocês que
temos aí 2 sistemas de saúde que estão caminhando, né, para isso, e quem sabe a gente, nos próximos anos, a gente consegue implementar aqui no SUS também. E temos desafios, né? Como tudo, a gente tem desafios para implementar esses testes farmacogenéticos nos sistemas de saúde, nos fluxos clínicos. Então, primeiro e maior desafio, na minha opinião, é a pesquisa, né? Então, se a gente está falando de população brasileira, a gente precisa considerar as particularidades da população brasileira. Somos a população miscigenada, né? A mais miscigenada do mundo. E a frequência de determinadas variantes pode ser diferente dependendo da nossa ancestralidade. Então, que variantes a gente vai testar, né? Que variantes que vão ser analisadas e são importantes para a nossa população, né? Será que a gente vai ter que ter painéis diferentes dependendo da região do Brasil? Não sei. Então, isso precisa de estudo e precisa de estudo também para ver a custo-efetividade disso, né? Se isso pode ser realizado de uma forma que não onere o sistema de saúde. Depois a gente precisa também entender como vai integrar isso nos fluxos clínicos. Para isso, a gente precisa de muito treinamento dos profissionais, a gente precisa que eles entendam os resultados de testes genéticos. Então, como vocês com certeza sabem, é um grande desafio, né? Ensinar isso. Muitos profissionais não têm esse conhecimento, então, ensinar o aconselhamento genético para esses profissionais na prática clínica é muito importante. Que teste que vai ser utilizado? Vai ser NGS? Vai ser array? O que vai ser utilizado? Né? Ou vai ser PCR em tempo real, né? Algumas sondas específicas, não sabemos. Então, isso tudo precisa ser estudado. E a seleção, né, do teste. Então, quais variantes? Se a gente for fazer sequenciamento, a gente não vai precisar selecionar determinadas variantes, vai precisar selecionar os genes. Agora, se a gente for fazer variantes pontuais, a gente vai ter que selecionar quais variantes a gente vai analisar, né? Então, muito importante a gente ter isso em mente. E também ter um sistema para reuso das informações. Então, é necessário ter um sistema eletrônico, se possível, né, no SUS, onde seja depositado esse dado genético e esse dado possa ser reutilizado, já que o teste de um gene pode servir para vários medicamentos. Então, são alguns desafios aí que a gente tem e que a gente vai ter que enfrentar ao longo dos próximos anos. Então, aqui resumindo tudo, a acessibilidade aos testes é um grande desafio. Então, quando a gente fala de empresas privadas, de testes privados, né? A gente está falando que pessoas com condições têm acesso, então a gente precisa saber como que é no SUS, né, para implementar no SUS, como que é a resposta, né, para esses pacientes que utilizam o SUS também. Quais implementar, quais medicamentos, um fluxo dessa implementação também, então aquilo que a gente já falou, como que vai ser esse fluxo, que metodologias, o treinamento adequado dos profissionais, e é claro, e aí é com vocês, montar um serviço de aconselhamento farmacogenético, né? Ou implementar o teste farmacogenético na prática do aconselhamento genético. Era isso que eu tinha para dizer. Eu super agradeço aqui a oportunidade e fico à disposição para dúvidas. Obrigada. Nós que agradecemos sua participação, foi uma excelente palestra, eu vi muitos elogios aqui nos comentários do YouTube, também no nosso grupinho privado do WhatsApp da organização. A gente fica muito feliz de receber profissionais de diferentes áreas aqui, né, porque o aconselhamento genético multiprofissional tem a sua força das diferentes perspectivas que são abordadas, e a farmácia clínica, né, é uma área que tem ganhado bastante espaço, muito importante, como a gente pôde ver na sua apresentação. Temos algumas perguntas. Vou começar pela pergunta da Esther. Ela pediu para perguntar: você acha que no futuro a análise de risco poligênico pode estar inclusa na farmacogenética? Acho que sim. Eu acho que a gente está caminhando para isso, né? Porque, como eu falei, a gente tem uma análise muito monogênica ainda, né? Mas a influência dessas variantes já é baixa, então a gente precisa olhar aquelas que têm uma influência muito, muito baixa, só que em conjunto, né? Então, cada vez mais a gente vai olhar o indivíduo por completo.
Então, sim, eu acredito que é uma tendência a gente fazer uma análise poligênica. Perfeito. Outra pergunta do nosso chat de YouTube é: existem muitos testes farmacogenéticos sendo vendidos diretamente ao consumidor. Eles representam algum risco ou benefício para quem os consome? Bom, eu não sei. Eu acho que existem coisas que são um pouco complicadas, né? Eu acho que vender diretamente para um paciente, sim, é uma questão que pode trazer riscos, mas ao mesmo tempo pode ser interessante porque o paciente, ao olhar aquele resultado, pode incentivar ele a procurar realmente um profissional de saúde para fazer as alterações, né? Então eu não sei, eu não tenho uma opinião formada se é um problema ou não, né? Eu acho que existe um risco, mas ao mesmo tempo existe um benefício de fazer o paciente buscar um pouco mais sobre a sua saúde, né? Nós temos aí alguns testes genéticos que são os que a gente chama de testes lúdicos, né? Que são utilizados também, que são vendidos diretamente ao consumidor. E a gente tem estudos que mostram que esses pacientes, essas pessoas que fizeram esses testes, isso incentivou elas a buscarem ter uma melhor saúde, buscarem ter um melhor estilo de vida. Então, acho que isso precisa ser melhor analisado, melhor estudado, mas eu realmente eu não tenho opinião formada sobre isso. Eu acho que precisa de um profissional para analisar, sim, para ajudar essa pessoa, né? Então, se os testes puderem colocar, por exemplo, uma observação de busque um profissional, algo assim, eu acho que seria mais benéfico para a pessoa do que ela simplesmente. O risco para mim é, por exemplo, se ela vê que ela tem algum problema ali, né, alguma alteração genética e ela parar de utilizar o medicamento, por exemplo, por conta disso. Então, a gente precisa ponderar isso, né? Eu acho que o mais seguro, é claro, é sempre vender sob prescrição médica ou prescrição de outro profissional, um conselheiro farmacogenético ou genético, né? Conselheiro genético. Então, ainda não tenho muito um posicionamento. Ok, é um tema complexo. É sim. A Ana perguntou: é comum no Brasil os psiquiatras pedirem testes farmacogenéticos antes de iniciarem o tratamento? Não, não é comum. O que eu observo, e eu tenho muito contato com pessoas que trabalham também em empresas que vendem, né, testes farmacogenéticos, e o mais comum é realmente quando o paciente não está respondendo a nada, né? E aí é complicado, porque realmente a gente pode ter, né, alguma alteração, mas na maioria dos casos, pelo menos que eu peguei, não tem alteração. Foram poucos os que eu peguei que tinham alguma alteração em CIP, por exemplo. Então, não é comum, mas está aumentando, né, o número de psiquiatras que estão prescrevendo testes farmacogenéticos, o que eu vejo como uma coisa positiva. Então, ele está tendo, né, uma maior divulgação, né, dos testes farmacogenéticos, mas por enquanto ainda é muito reativo. Você tá mudo, Luiz. Ainda tá, não tô te ouvindo. Ainda tá mudo. Ixi, não tô te ouvindo. Aqui tá aparecendo. Aí, foi. Agora sim. Foi? Foi. Ok. Não, acho que a gente tem tempo para uma última pergunta, que é: qual sua visão sobre a atuação do conselho, os conselhos de farmácia na implementação da farmacogenética? Dos conselhos, eu acho que tá bem. Na verdade, tá bem fraco ainda, né? Eu acho que tem um movimento para implementar. Então, por exemplo, o próprio grupo de trabalho que eu participo, né, que eu tô como vice-coordenadora, ele já é um passo, né, para essa implementação. Mas vindo dos conselhos ainda é pouco. O que eu vejo é mais movimentação do Ministério da Saúde. Então, existem incentivos do Ministério da Saúde, eles lançaram um edital super grande de saúde de precisão 2 anos atrás, para estudar a genômica da população brasileira.
né, que vários pesquisadores de ponta conseguiram, e uma delas é uma pesquisadora, a Patrícia Muriel, que trabalha na Unicamp, né, e eu estou nesse estudo também, com farmacogenética. Então, assim, tem um incentivo, né, eles querem começar a estudar a genômica da população brasileira para implementar no SUS. Eu acho que o que falta, na verdade, é regulação desses testes, né? Eu acho que precisa de uma regulamentação. Então, por exemplo, justamente essa questão: se vai ser vendido diretamente para o paciente ou sob receita médica. Isso é um ponto que precisa ser discutido. Como que tem que ser esse teste, né? Que variantes que ele tem que olhar, tem que colocar? Será que todas as variantes, de todos os níveis de evidência, ou só variantes com nível de evidência alto? Então, são coisas que a gente precisa ainda estudar e precisa regulamentar para ter isso bem definido, para a prática dos conselheiros ficar muito mais fácil, né? Perfeito. E a gente ainda tem alguns minutos. Eu vou ler alguns comentários, né? A gente está tendo muitos comentários positivos. A Denise falou: eu uso na prática clínica e a farmacogenética em área de transtorno do neurodesenvolvimento. É muito promissora. A Legal. Suzana: acho que um dos maiores problemas atualmente ainda é a falta de médicos que são refratários aos testes pela falta de aconselhamento genético, mesmo, ou por não entenderem a sua relevância. Eu concordo. Eu acho que ainda é porque é algo que ainda é um pouco novo, né? E genética é uma coisa que muitos profissionais ainda têm um pouco medo, assim. Então eu super concordo. Eu acho que tem uma barreira muito grande dos profissionais de saúde, né? Na psiquiatria, principalmente dos psiquiatras, mas eu acho que os psiquiatras são bem abertos ainda, né? Então, enfim, é algo que precisa espalhar essa cultura, eu acho, sabe? Sim, É não, isso. concordo 100%. Ok, doutora Carolina, a gente agradece muito a sua participação, foi super enriquecedor para todo mundo. E, bom, espero que você esteja com a gente em próximos eventos. Com certeza. Muito obrigada e um abraço e boa tarde para você.